Olá para todos. Hoje estou aqui com mais um episódio de Países Alternativos. Peço que preste muita atenção, pois teremos um mecanismo diferente para postar os países alternativos. Primeiramente, siga as regras de criação. Para que seu país possa entrar no vídeo, especifique bem os territórios, principalmente. Bem, para que seu país apareça em vídeos futuros, você tem duas opções. Postar seu país nos comentários do blog que fiz no Twitter. Ou entrar no grupo exclusivo, para envios de países, no Discord. Fiz isso pois está ficando difícil procurar os comentários no YouTube. Quase perdi um país, por engano. Por isso peço que me entendam. Todos os links estarão na descrição. Agora vamos para o vídeo. Nova Turquia. Tem uma economia de 76 milhões. A capital é Istambul. O sistema de governo é uma monarquia absolutista. A religião predominante é um cristianismo. A moeda oficial do estado é o euro. Países como União Europeia, Arábia Saudita, Israel, Estados Unidos, Japão e Brasil são aliados da Nova Turquia. Em 2026, com a crise na Síria, a Turquia promove uma intervenção internacional para acabar com a guerra no país. Em 2028, a China bombardeia a Turquia. Só que os mísseis também são arremessados à Síria, Iraque, Irã, Grécia, Chipre, Geórgia, Armênia, Azerbaijão e Kuwait. Esses países atacados resolvem se juntar e formam a Nova Turquia em 2029. O novo país entra na União Europeia e declara guerra à Rússia e China. Ganham invadindo partes da Rússia. Em 2034 criam uma nova bomba nuclear, que faz o país ser uma potência mundial. No ano de 2036, o país sofre uma guerra civil contra o cristianismo. Mas os cristãos acabam vencendo. Reino Unido Federal. O sistema de governo é federalista republicano. O país tem 89,65 milhões de habitantes e 5 trilhões de PIB. Os idiomas oficiais são o inglês e o português de Portugal. Tem uma área total de 355.701 de quilômetros quadrados. Em 1960, o Reino Unido leva um golpe de Estado, onde se formou o Reino Unido Federal. Um ano depois, em 1961, o Reino Unido Federal sofreu uma tentativa de golpe de Estado fracassado, no qual o presidente, Fluminense, foi preso. Em 1962, o Reino Unido Federal entrou em guerra contra a Irlanda. O país comprou alguns suprimentos da Alemanha, do Brasil e da Rússia. Essa guerra durou 11 anos com 5 grandes conflitos e 4 pequenos conflitos. O Reino Unido Federal foi o vencedor e fez um acordo, onde a Irlanda iria ceder seus territórios ao Reino Unido Federal. Em 1973, após a guerra, o Reino Unido Federal devia à Alemanha, Brasil e Rússia os custos dos suprimentos e armamentos. O país não conseguiu pagar tudo e sua economia entrou em falência. Em 1985, o país estabeleceu sua economia. Um ano depois, o Reino Unido Federal entrou em guerra contra a Dinamarca, no qual foi mais rápida. Durou 2 anos, e teve uma guerra grande e 4 pequenas. A Dinamarca se rende em 1988. Muito tempo depois, em 2002, o Reino Unido Federal participou da Copa do Mundo, mas perdeu nas oitavas. Em 2020, o Reino Unido Federal sofreu com a pandemia e estabeleceu uma rígida quarentena. Ainda em 2020, acontece a Terceira Guerra Mundial.
O Reino Unido Federal entrou do lado dos USA. Depois de 11 anos de guerra, os USA ganham a guerra. O Reino Unido Federal estava muito fraco militarmente. Após 2031, o país comprou o resto da Irlanda, que fez seu PIB crescer. Em 2035, o resto da Irlanda virou uma colônia, e no mesmo ano os territórios russos conquistaram a sua independência. Em 3100, o Reino Unido Federal fabricava bastantes grãos de café que foram vendidos ao Brasil. Em 3300, taxas diminuíram. Em 3500, o Reino Unido Federal sofreu um golpe de Estado e voltou a ser o Reino Unido. Porto Lisboa. O sistema de governo do país é a monarquia, com ideologia de extrema-direita. A capital é Lisboa. Tem 55 milhões de habitantes. Os idiomas oficiais são o português de Portugal e o espanhol. A religião predominante é o cristianismo. Em 1923, Portugal tinha declarado guerra à Espanha, que era aliada à França. O pequeno Portugal estava perdendo, é daí que entra a base principal de Lisboa. O presidente de Portugal, vendo que a base do país era distante, decidiu se mover para lá. Mas Portugal levou um golpe de Estado que fez o país virar um império. Um ano depois, em 1924, Portugal mudou de nome para Porto Lisboa. Em 1925, Porto Lisboa é o maior cultivador de cana e café do mundo. Suas colônias ficavam na capital, Lisboa, e as fazendas na esquerda. No mesmo ano houve também uma guerra entre a Alemanha e Bulgária que durou 9 meses. A Bulgária se rendeu e cedeu seus territórios à Alemanha. Em 1928, Porto Lisboa vira a maior economia mundial e maior produtor de carnes. Um ano depois, o país entra em guerra contra a Espanha novamente, no qual Porto Lisboa ganha alguns territórios. Inesperadamente, em 1931, o Império Romano é restaurado como uma república, e já entra em guerra contra o Brasil, com a perca do Império Romano. O país acaba devendo muito dinheiro por causa dos gastos. Em 1935, a Rússia sofre um golpe de Estado e vira a União Soviética, declarando guerra contra a Europa inteira. Todos os países revidam. Mas a Rússia vai dominando e investindo em seus equipamentos. Em 1937, Porto Lisboa ataca a Rússia, assim destruindo seus campos vermelhos, forçando a Rússia a voltar à neutralidade. Em 1999, acontece um golpe de Estado que fez a Alemanha virar uma república. Em 2002, Porto Lisboa participa da Copa do Mundo, mas perde nas quartas de final para o Brasil. Seu PIB sobe para 1,42 trilhões de euros e libras. No mesmo ano, a Dinamarca foi vendida para a Finlândia, que entrou em guerra contra a Guarda Real do Reino Unido. Em 2010, Porto Lisboa teve seu armamento renovado pela primeira vez, depois da Guerra de 42. No seu ápice de glória, Porto Lisboa e seu 32º presidente renovam as taxas, que aumentaram mais de 1,5%. A economia caiu, mas a bondade nunca. O país existiu até que em 2100, Porto Lisboa leva um golpe de Estado que fez ele voltar a ser Portugal, no dia 20/13 de 2100. Império da Colômbia. O sistema de governo é uma monarquia parlamentarista. A capital é Bogotá. As religiões predominantes são o catolicismo e o protestantismo. O governante foi Manuel Bolanos. Os idiomas oficiais são o espanhol e o catalão. Tem uma população de 144,86 milhões de pessoas.
uma área total de 5.963.950 km². No ano de 2005, o presidente da Colômbia, Álvaro Uribe Vélez, impôs o comunismo na Colômbia. A população ficou revoltada com o presidente. A população foi no Palácio do Planalto da Colômbia, a Casa de Nariño, para protestar, jogar pedras, xingar o presidente e etc. A Colômbia estava em uma de suas piores fases, com a desnutrição na população. No dia 5 de junho de 2005, o povo fez uma manifestação para a volta da monarquia na Colômbia, e o presidente Álvaro Uribe estava em apuros. Chegou a ser ameaçado de morte. Resistiu, até que saiu do poder. Foi aclamado Príncipe Manuel Bolano II, e dentro de um mês, no dia 22 de julho de 2005, foi declarada a monarquia na Colômbia. O rei Manuel Bolanos investiu na agricultura, indústria e educação. Em 2007 foi dado o prêmio de melhor país em educação, dando destaque para o Império da Colômbia. Em novembro de 2007, a Argentina lança vários mísseis na capital colombiana. Em resposta, o rei Manuel domina a Ilha Malvinas, deixando o presidente da Argentina e a rainha da Inglaterra furiosos. É declarado guerra ao Império da Colômbia em 2008. Essa guerra se chamou Guerra Franco-Hispânica. O local da guerra foi em lugar desolado na Argentina. A Colômbia e seu exército tiveram muitas baixas. Vendo isso, a Argentina se aproveitou da situação e atacou a capital de novo. Isso aconteceu enquanto os soldados do Império Colombiano estavam treinando e esperando recursos. Sabendo desse acontecimento, o rei Manuel Bolanos mandou balões com os snipers e começou a atacar os acampamentos dos soldados argentinos, matando o general do exército. Chegaram mais soldados colombianos na costa argentina, conquistando o nordeste e o norte. Fizeram uma emboscada e conquistaram o oeste, encurralando os hermanos. A Argentina se rende, e o Império da Colômbia era vitorioso. Anexou os territórios e colocou uma base militar. Construiu uma cidade chamada Curicó. Unido, o exército chegou em seu ápice. Em 2011 chegou a ser o terceiro melhor exército do mundo. Curicó foi inaugurada com um desfile do rei. Até que o exército do Chile atacaram a nova cidade de Curicó, unido no meio da inauguração. O rei levou um tiro no ombro e na perna. Logo foi hospitalizado. A partir daí começava uma guerra entre o Chile e o Império da Colômbia. Os chilenos fizeram um cerco em Bogotá e tomaram Medellín e o oeste de Bogotá. O rei mandou os soldados para a linha de frente. Recuperaram as terras. Essa guerra durou até 2013, quando o Império Colombiano bombardeou a capital do Chile, Santiago. A guerra afetou muito o estado do Chile. Em 2022, o Império da Colômbia conquistou o Peru facilmente. Com isso formou o melhor exército da América do Sul. Em 2025, declarou guerra ao Brasil. O Império estava dominando o Brasil facilmente, até que em 2033 o Império da Colômbia se rende. Por causa da guerra, criou-se uma crise no Brasil e no Império da Colômbia. O Estado da Colômbia teve fim com um golpe dado pelos anarquistas. Império de Belford Roxo. Seu sistema de governo é a monarquia constitucional parlamentarista. Como é uma cidade-estado, a capital é o próprio Belford Roxo, dentro do Rio de Janeiro. Esse país tem cerca de 280 milhões de habitantes. Não sei onde cabe tanta gente. O idioma oficial é o português brasileiro, porém, parte da população também fala espanhol. Em 2010, a cidade de Belford Roxo, no Rio de Janeiro,
decide se rebelar, se tornando independente, com um sistema de governo monárquico e anexando o resto do estado. O Brasil, vendo que perdeu territórios importantes, declarou guerra aos rebeldes. Mas perdeu, pois cerca de 90% do povo era a favor das mudanças propostas pelo novo país. O Brasil perdeu pela força popular e cedeu território. O novo império decidiria se estender, anexando o Uruguai, a Argentina, Bolívia e Paraguai, formando um novo reinado de paz e prosperidade, tornando-se a maior potência militar e econômica do mundo. Gran Colômbia Socialista. A capital do país é Caracas, e o governo é socialista. Com uma população de 89 milhões de habitantes. O idioma oficial é o castelhano, e a religião predominante é o cristianismo. Em 1968, em plena Guerra do Vietnã, a União Soviética aproveitou a situação para espalhar o comunismo pelo mundo. Apoiou partidos socialistas da Colômbia, Venezuela e Equador, fazendo com que eles se unissem através de um golpe de Estado fornecido pela Rússia. Os Estados Unidos não interviram por causa da Guerra do Vietnã. Após o golpe, os Estados Unidos tentaram intervir, mas a Rússia e a China não deixaram, com ameaças. O povo latino aprovou a ideia, já que a situação dos três países não estava boa. E com a unificação e o grande apoio da União Soviética, a economia melhorou muito. Em 1978, os socialistas deram um golpe de Estado no Panamá, fazendo com que ele se unisse à Gran Colômbia. Em 1980, o país virou a maior economia da América do Sul. Após a queda da União Soviética em 1991, o país caiu economicamente, resultando em uma grande crise, que levou a uma guerra civil em 2009. Guerra composta de pessoas que apoiavam o socialismo e pessoas que apoiavam a intervenção dos Estados Unidos na região. Essa guerra se estendeu até novembro de 2010, com a intervenção dos Estados Unidos, que fez o governo cair e dissolveu o país em 4 países: Colômbia, Venezuela, Equador e Panamá. União das Repúblicas Brasileiras, URB. O Brasil do Norte. A ideologia predominante é o nacionalismo indígena. O país surgiu dia 20 de abril de 2030. A capital é Brasília. Possui 30 milhões de habitantes. A língua oficial é o português. Tudo começa na Guerra Franco-Brasileira de 2021. Onde ninguém vence a guerra, mas, por causa dos custos do conflito, o Brasil entra em uma crise. Isso faz com que a aprovação do governo diminua bruscamente, pois era um governo corrupto. Surgiu vários grupos políticos em Brasília, e o governo federal estava com medo. O governo contratou um veterano, que se chamava Heitor da Silva. Este veterano investigou um grupo e viu que não era uma ameaça. Heitor virou líder do grupo e se candidatou às eleições de 2022 e perdeu. Só conseguiu se eleger em 2026. Com isso, conseguiu melhorar a situação no governo. E fez muito discurso contra o governo brasileiro. Com essa rebeldia, Heitor foi preso por traição à pátria, mas essa atitude do governo deixou a população furiosa. Os apoiadores de Heitor invadiram em massa a sua prisão e o libertaram. Heitor com seu povo marcharam até o Distrito Federal, autodeclarando independência do resto do Brasil. Isso enfureceu o governo, que levou seu exército para reprimir a rebeldia. Porém, houve um alto levante da população dos estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Acre e Roraima. Com isso, inicia a Guerra Civil Brasileira, que duraria de 2030 até 2031. Depois de sangrento conflito,
é criado o Tratado de Fortaleza, e o Brasil do Norte declara a independência. Muito tempo depois se tornou um dos países mais evoluídos e ricos da América, com a melhor educação. Apesar de tudo isso, as relações entre o novo país e os Estados Unidos não eram boas. Em contrapartida, o Brasil no norte era aliado da Rússia e da Argentina. Depois de várias crises causadas pela democracia, Heitor dá um golpe de Estado no Brasil no norte e vira o líder supremo. Com a estabilidade de um governo absoluto, o Brasil do Norte virou uma superpotência. Mesmo após a morte de Heitor, que aconteceu dia 4 de julho de 2074, o país continuou caminhando para o desenvolvimento. República Federal Unida do Sul. O sistema de governo é a República Constitucional Federativa. As ideologias predominantes são o conservadorismo, o monarquismo e patriotismo. O país tem 3 capitais: São Paulo, a administrativa, Curitiba, judiciária, e Porto Alegre, imperial. O monarca é Jorge III, desde 1976. O IDH é de 0,920. É a 3ª maior economia do mundo. Tem uma população de 120 milhões de pessoas. Os idiomas são o português e o espanhol. Em 1930 ocorre a Revolução, onde Getúlio Vargas toma o poder. Um ano depois, São Paulo se torna região do Sul, por motivos econômicos, culturais e sociais. Em 1932, o Brasil passa por uma grande crise econômica e Getúlio Vargas se vira contra seu estado natal, o Rio Grande do Sul, também a região sul em geral. Getúlio aumenta bruscamente os impostos. Com isso, os estados do Sul se unem e formam a Confederação Sulista pela Independência. Com o Brasil fragilizado, a independência acontece facilmente em 1932. A República Unida Federativa do Sul é fundada. Logo investem em fazendas, pecuárias, indústrias e material bélico. Logo se tornando a maior potência militar das Américas. Pois os Estados Unidos estavam sofrendo com a Grande Depressão. Em 1935, a Terceira Guerra Civil Uruguaia havia acabado, e junto com a guerra, o próprio país. Logo o Uruguai pede para ser anexado e assim se fez. Em 1938, Juan Perón tenta dar um golpe de Estado na Argentina que fracassou, dando início à Guerra Civil Argentina, que durou até 1940. Após o término da guerra, a Argentina também pede anexação. No ano seguinte, o Chile passa por uma grande crise econômica e também pede anexação. Com isso, o país se torna a República Unida Federativa do Cone Sul. Na Segunda Guerra Mundial, em 1942, o país luta contra o Brasil, que havia se aliado ao Eixo. Logo após o término da guerra, já era o país grande potência militar e econômica. Em 1949 a TV chega no país e em 1954 testam sua primeira bomba nuclear no deserto do Atacama. O país fez parte do Conselho de Segurança da ONU, membro vitalício da OTAN e membro muito importante durante a Guerra Fria. Após o colapso da União Soviética em 1991, o país se tornou uma das grandes potências mundiais. O país possui o governo menos corrupto do mundo e possui uma das melhores qualidades de vida do planeta. Seu atual presidente é José Maroa Emael, desde 2014 do Partido Cristão Conservador Sulista, PCCS. República Federativa do Grão-Cordão. O sistema de governo é a República. O número de habitantes é de 15 milhões de pessoas. O idioma é o brasileiro. A capital é Porto Alegre.
Tudo começa com a eleição de Luiz São de Algarves em 2025, no Rio Grande do Sul. Foi eleito com 85 mil votos. Seu rival, Luiz, ganhou 75 mil votos. Depois de alguns meses, o estado cresceu rapidamente, passando São Paulo, sendo o estado mais bem desenvolvido. Luiz decidiu que era a hora de proclamar a independência do Rio Grande do Sul. Investiu muito no seu exército gaúcho até ficar com mais de 1 milhão de homens. Se preparou para a guerra e conseguiu se separar do Brasil. Mudou o nome do país e a bandeira. A nova bandeira tinha as seguintes cores: vermelho, branco e azul. O azul representa os belos mares de Tramandaí. O vermelho representa o sangue que ocorre pelas veias, também a batalha que durou mais de 2 meses. A cor branca significa Tratado de Porto Alegre, que deixava Rio Grande do Sul ser independente. E a coroa no meio significa como República do Grão-Cordão é bastante respeitado na América do Sul. O país vivia uma boa estabilidade econômica. Mas o líder Luiz São de Algarves é assassinado por João de Solino. Com isso, o Rio Grande do Sul voltou a ser parte do Brasil.